quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu... Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um tempo com Deus. E vou começar a fazer as lives sem marcar horário, tá? Porque às vezes eu tava ficando muito sem ter como fazer às 9h30 da noite. Como tem dia que eu trabalho de manhã, tem dia que eu trabalho à tarde, tem dia que eu trabalho à noite. Aí eu vou estar fazendo a live deixando salva, tá? E no horário da manhã eu falo que às vezes é até melhor que a gente já comece o dia, né? Entregando nas mãos do Senhor. E hoje o tema da live é Jesus acalma a tempestade. Tá lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Por que é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? E quantas tempestades nós não enfrentamos na nossa vida, né? As tempestades, elas vêm silenciosamente, elas nos pegam de surpresa. É uma doença que de uma hora para outra a gente descobre. É um luto, um acidente, é um desemprego, né? Um dia você está empregado, no outro dia você fica desempregado. É filhos, parentes que às vezes começam a andar por caminhos errados, se envolvem com drogas, envolvem com coisas que não é do Senhor. Então, quantas tempestades a gente enfrenta? E sim, as tempestades acontecem para todos, né? Chegam na vida de todos. Chega na vida do pobre, do rico, dos grandes, dos pequenos. Chega na vida daqueles que têm fé, dos que não têm. Chega na vida dos crentes, dos não crentes, dos empresários. Então a tempestade, ela chega na vida de todos. E muitas vezes nós somos pegos desprevenidos. Mas o Senhor sempre está no barco. O Senhor, mesmo que calado, mesmo que tem hora que a gente pensa assim: será que Deus não vai me socorrer? Mas tudo é no tempo do Senhor e na hora dele, porque às vezes ele está no barco, está quietinho ali, mas ele está no barco. E no tempo dele, na hora dele, o socorro vem, e junto com o socorro vem a provisão e vem o melhor dele, com certeza. E muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma tempestade, nós somos iguais, nós temos atitudes iguais a esses discípulos. Os discípulos viram a tempestade, viram o mar, viram o vento ali, e eles, ao invés de orar, de buscar, de clamar, eles ficaram com medo. O medo falou mais alto. Isso acontece com a gente. Às vezes, num momento difícil, o medo fala mais alto, né? E nós perdemos a nossa fé com medo, nós deixamos de ter fé.
a ter medo. E a mensagem que eu quero deixar hoje é que vocês não percam a fé. Que vocês sempre vivam pela fé. Porque Deus está no barco, Jesus está no barco, Ele acalma a tempestade, Ele está no controle de tudo. Às vezes nós perdemos o controle, né? Às vezes nós ficamos sem saber o que fazer. Mas o Senhor, Ele sempre tem o controle de todas as coisas. E Ele sempre sabe o que fazer. Então, quando a tempestade chegar, ou se você estiver passando por um momento difícil, uma tempestade na sua vida, eu não sei qual é, coloque Deus no seu barco. E você pode ter certeza que Ele já está. Mas tenha fé. Não perca a sua fé pelo medo. Não troque a sua fé pelo medo. Tenha fé. As tempestades vêm de uma hora para outra. As tempestades da vida existem e elas são inevitáveis. As tempestades chegam para todos, para grandes, pequenos, crentes, não crentes, ricos, pobres. As tempestades são imprevisíveis. Um dia qualquer outro acontece um acidente, descobre uma doença, fica desempregado, o relacionamento termina, um filho envolve com drogas e assim por diante. As tempestades são muitas vezes inadministradas, ou seja, nós não conseguimos resolver. E assim é a vida. As tempestades são também pedagógicas, ou seja, elas podem até nos surpreender, mas elas não pegam a Deus de surpresa. Elas podem até ser maiores que as nossas forças, mas elas não colocam Deus em situações difíceis. Então as tempestades podem ser maiores que nós, mas elas não são maiores do que Deus. Deus autoriza a tempestade em nossas vidas não para nos afastar deles, e sim para nos fortalecer. Gente, através das tempestades, através dos problemas que nós enfrentamos, nós somos fortalecidos. Nós podemos perder o controle, mas Deus não. Sendo assim, não tenha medo, não fique triste, não fique ansioso, tenha fé. Deus está no controle e Ele age milagrosamente na nossa vida. Nessas horas de tempestade, nós pensamos igual aos discípulos. O Senhor não vai nos socorrer, vai ficar parado, vai ficar dormindo. O Senhor não está vendo essa situação. Às vezes ficamos desesperados por falta de fé, desobediência ao Senhor, falta de clamor. Falta de clamor a Deus no momento da tempestade. Falta de clamor a Deus no momento da tempestade. Os discípulos poderiam ter orado, ter clamado. Jesus acalma a nossa tempestade, tenha fé. Jesus está no barco, Jesus está com você. Quando Jesus parece estar atrasado, Ele não está. Jesus tem o tempo certo, Ele está preparando algo melhor. E está no controle de tudo. O nosso Redentor vive e no fim Ele se levantará. Jesus vai repreender o vento e o mar da sua tempestade. Tenha fé. Os discípulos tiveram medo e não fé. Se Jesus está presente conosco, nós não precisamos ter medo, precisamos ter fé. Apesar da tempestade, tudo está no controle de Deus. Não precisamos ter medo, pois Jesus tem poder para fazer milagres. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre os demônios, sobre o desemprego, sobre o luto. Aquela tempestade veio para mostrar aos discípulos o quão grande Jesus é. Então toda tempestade tem um porquê. Toda tempestade tem um aprendizado. E é através desses momentos difíceis, dessas tempestades, que nós crescemos, que nós temos fé e que nós reconhecemos quem Jesus é. Aqui no final, os próprios discípulos disseram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E quem é esse para vocês? Para mim, Jesus é aquele que nasceu para esmagar a cabeça da serpente.
é o príncipe da paz, é o soberano, é o redentor, é o soberano, é o redentor, é o eterno, o divino. Jesus é a luz que brilha o mundo. Ele é o pastor, a videira verdadeira, aquele cordeiro que tira o pecado do mundo, o cabeça da igreja. Então, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é Jesus, e você pode ter certeza que Ele está no barco. Você não está sozinho, você não está sozinha. Tenha fé, busque ao Senhor, clame ao Senhor, que Ele vai te socorrer. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vamos orar? Vamos iniciar a nossa segunda-feira, né? Entregando a nossa semana na vida do Senhor, nas mãos do Senhor, porque Ele está no controle. Então não perca a fé, não perca a esperança. Por mais que o medo venha, não deixa o medo dominar você. Aumente a sua fé, confie no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Amado Deus, querido Pai, obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paz, pelo Teu carinho. Obrigada, Pai, por estar no barco conosco, por estar no controle de toda a situação. Nós Te amamos, Tu és tudo que precisamos. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos as nossas tempestades, os nossos momentos difíceis. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, tudo aquilo que nós não podemos resolver. Senhor, nós Te amamos, Tu és tudo que precisamos. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dados a Ti, somente a Ti. Deus, nós entregamos nas Tuas mãos mais uma semana que se inicia, mais uma segunda-feira que se inicia. Que o Senhor possa estar no controle da nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos os males. Senhor, nós entregamos nas Suas mãos a vida daqueles que estão passando por um momento difícil. Só o Senhor sabe a tempestade que cada um tem enfrentado. Só o Senhor sabe o motivo da tristeza, da angústia, da chateação, do medo. Só o Senhor sabe aquele que tem tirado a paz do coração de cada um. Então, em nome de Jesus, Pai, venha acalmar a nossa tempestade. Cura os enfermos. Abre porta na vida daqueles que estão desempregados. Restaura a nossa fé, a nossa esperança. Joga por terra o nosso medo. Cura daqueles que estão passando por um momento de luto. Que o Senhor possa sempre, Pai, fortalecer e dar o consolo aos corações que estão enlutados, tristes, desanimados. Pai, abre portas. Só o Senhor sabe o que cada um precisa. E Deus, em nome de Jesus, nos socorre. Venha nos socorrer, que nós precisamos de Ti. A nossa força está no Senhor. Obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela internet que a gente está fazendo aqui a live. Obrigada por tudo. Esteja, Senhor, no controle da nossa vida. Nós Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nos ensina, Pai, a sermos santos, nos santifica e nos ensina a viver uma vida conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí, ó, quem chegou. Amanhã eu vou prender ela para ela não vir aqui. Então, gente, que Deus abençoa, que Deus guarda, que Deus proteja a vida de cada um. E entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele está no controle do barco, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus e uma ótima semana para todos vocês. Fica com Deus.